eles vão começar outra vez. Desliga agora antes que seja tarde! Gabriel, vem aqui, fala algumas coisas. Ai, Ricardo, coitado. Podcast Uma Opinião. O camisa é brancão. Einas. Esse é o cara mais entediante do mundo. Vagabunda do caralho. Seu homozão. Viva bola de... Podcast Uma Opinião. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Oi? Vou dar uma opinião, hein? Muito bem, ladies and gentlemen! Tá começando o episódio 8 da quarta temporada do podcast Uma Opinião, falando merda desde 2020. Eu sou o @sargento hamster Ricardo Prado, falando aqui de São José dos Pinhais, junto com Robson Grossman, do site robsongrossman.com, e hoje com a participação do @Alex Ferreira Alves PR 2022. Alex Ferreira, falando diretamente de Matinhos, a namoradinha do Paraná. Robson e Alex, dê a primeira consideração de vocês para os nossos ouvintes. Então, eu acho que o podcast, esse episódio, vai ser muito bom, porque não tem o Vinícius nem o Ivan, né? Putz. Vocês adoram me boicotar. E ainda tá chegando o Alex, que é o nosso novo Gabriel, né? Que substituição, hein? Então esse é o episódio 8 da quarta temporada do Uma Opinião. Como disse aí o nosso glorioso Robson, o Vinícius não pôde participar da gravação hoje. Tá com AIDS. Estou morrendo. E sem mais delongas, vamos aqui com o nosso giro, as notícias mais bizarras da semana, com o jornalista que tem voz de apresentador da RPC, segundo a vizinha da minha noiva. É verdade. Prefeito do México se casa com crocodilo durante ritual. Vitor Hugo Sousa, chefe do executivo de São Pedro de Huamelula, juntou as escovas de dente com um réptil de 7 anos. O casamento faz parte de um antigo ritual de prosperidade. A tradição remonta a séculos de comunidades indígenas de Oaxaca, lá no México. Esse casamento representa a união entre humanos e o divino, celebrando a harmonia de culturas diferentes. O crocodilo teve o seu focinho cuidadosamente amarrado para garantir a segurança de todos os convidados e, é claro, do noivo. E assim surgiram os reptilianos, senhoras e senhores. O que nós podemos dizer é que esse prefeito tem tesão por coisas esquisitas, né? Imagina o boquete. Agora vocês entendem o que o Osmar Santos quis dizer com "sai daí que o jacaré te abraça"? Aí daí veio a expressão, né? Jacaré no seco anda, né? Para vocês verem como são as coisas. No México, o prefeito casa com um jacaré e essa notícia consegue ser menos bizarra do que a de um prefeito aqui no Brasil que se casou com uma menina de 16 anos. Crítica social. NASA serve mijo reciclado para astronautas. A agência espacial anunciou que está em fase de testes de uma tecnologia capaz de reciclar até 98% da urina, do suor e da comida dos astronautas que estão na Estação Espacial Internacional, a ISS. Segundo a NASA, antes o índice de recuperação era de no máximo 94%. Toda essa reciclagem seria usada para consumo. O pessoal bebendo mijo na NASA, isso é considerado um evento. Na Venezuela, isso é apenas uma terça-feira monótona. Crítica social. De novo! Se bem que aqui no Brasil é possível também beber mijo. Normalmente ele vem em garrafas e no rótulo está escrito Nova Skin. Pastor André Valadão incita fiéis a matar LGBTs em culto nos Estados Unidos. O religioso da Igreja Batista da Lagoinha sugeriu que os fiéis matassem pessoas da comunidade, agora vem a sigla, LGBTQIAPN+. A declaração homofóbica que foi dada durante um culto evangélico em Orlando causou revolta nas redes sociais. Mais um fiscal de cu, senhoras e senhores. Que é isso? Lembrando que essa igreja Lagoinha é aquela lá de Orlando que o Bolsonaro participou lá, né, de um culto durante a famosa mamada na Disney aquela vez. Eu sugiro que esse pastor, em vez de pregar a palavra, pregue o saco dele numa mesa. Assim ele deixa de se incomodar com a vida dos outros. E essas foram as notícias mais bizarras da semana. Seguimos aqui, começando falando sobre a viadagem do Lula em comprar a vacina japonesa para a dengue.
Matéria aqui do blog do Jamildo, ele escreve para o Jornal do Comércio lá do Recife. Uma vacina da dengue produzida por um laboratório japonês e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, pode não ser utilizada pelo governo federal no programa de imunização da rede pública. Segundo a pasta, são necessárias análises antes de disponibilizar o imunizante pelo SUS. A decisão do Ministério da Saúde causou polêmica e gerou críticas por parte dos opositores que afirmam que a gestão Lula estaria negligenciando a prevenção da doença. A vacina da dengue japonesa, batizada de Kidenga, não é de Kenga, não, é Kidenga, foi desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda e recebeu a aprovação da Anvisa em março desse ano. O imunizante obteve eficácia geral de 80,2% contra a dengue, causada por qualquer sorotipo, e pode ser aplicado em pessoas com idade entre 4 e 60 anos. No entanto, integrantes do Ministério da Saúde afirmam que o imunizante ainda precisa passar por análises internas antes de ser incorporado à rede pública. Esse processo é realizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC. Nesse estudo, a entidade analisa aspectos como eficácia, efetividade, segurança e impacto econômico da nova tecnologia com base nas melhores evidências científicas disponíveis. Enquanto a Conitec estipula prazo de análise de medicamentos de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, a empresa japonesa Takeda acredita que o processo pode levar até 18 meses. De acordo com a reportagem do Estadão, a vacina já está sendo comercializada. Em estabelecimentos de São Paulo, o imunizante pode ser encontrado por valores entre R$ 425 e R$ 478 reais. O esquema completo de vacinação é feito com 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as aplicações. Apesar da aprovação da vacina japonesa pela Agência de Vigilância Sanitária, o secretário de Secretaria, Ciência e Tecnologia e Inovação, Insumos Estratégicos em Saúde, o Carlos Gadelha, disse ao jornal O Globo que a prioridade é fortalecer a produção nacional. Hoje, o imunizante brasileiro é desenvolvido pelo Instituto Butantan, que iniciou as pesquisas em 2009 e ainda não chegou a um desenvolvimento completo. A previsão é que o estudo da vacina nacional seja enviado para análise da Anvisa somente no final de 2024. Isso significa que a vacina da dengue brasileira só deve ser disponibilizada em 2025. Carlos Gadelha defende que o complexo industrial de saúde é estratégico e ajuda a salvar mais de 200 mil vidas. Por isso, a análise da vacina da dengue segue essa perspectiva de desenvolvimento tecnológico para cuidar das pessoas, disse Gadelha. Por outro lado, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Alexandre Naime Barbosa, alertou para o alto número de mortes em decorrência da dengue em 2023 e defendeu urgência na viabilização do imunizante japonês. Isso poderia ser reduzido caso uma vacina fosse implementada. Esperar uma vacina do Instituto Butantan pode custar vidas, principalmente dos grupos mais vulneráveis. O Ministério da Saúde deve ter sensibilidade para entender que essa vacina é necessária o mais imediatamente possível para alguns grupos, falou o infectologista. Nas redes sociais, opositores passaram a criticar o governo federal, nas pessoas do presidente Lula e da ministra Anísia Trindade, afirmando que o Planalto estaria negligenciando a imunização dos brasileiros. O Lula de cozice para comprar a vacina. O Kyudenga, parece nome de personagem, Super Sentai Kyudenga. Não, é engraçado porque, né, chegou o coronavírus aí e tal, e daí parece que o pessoal meio esqueceu que a dengue ainda existe e ainda causa um monte de merda aí nas pessoas, né. Então, a gente vê pela essa matéria aí que tá dividido em 2 grupos praticamente. O grupo que tá falando que é pro Lula parar de viadagem, comprar as vacinas logo aí pra imunizar a galera, e o grupo que ainda fala que tem que ser feitos mais testes e não sei o que. É uma questão de viadagem. No fim, eu acho que isso daí vai acabar dando em merda nenhuma e provavelmente a vacina vai chegar bem tarde aqui pra gente. Que nem os tokusatsus chegavam tarde pra caralho aqui no nosso país também. Parece que tudo que vem do Japão demora pra cacete pra chegar pra cá. Cadê a Rede Globo comentando com as pessoas que estão sofrendo com a dengue? Aqui em Matinhos já teve casos de morte, centenas de casos aí no estado do meu Paraná. O Jornal Nacional fazer uma matéria inteira, cara. Caguei um troção. A minha pergunta é a seguinte: a gente já pode ou não chamar o Lula de genocida? O Japão com a vacina pronta, já aprovada pela Anvisa, inclusive, o Lula fazendo toda essa onda para acertar a compra, com essa historinha de esperar a vacina brasileira.
Né? Enquanto isso, o povo que se rale esperando aí até 2025, os índices de morte por dengue caminhando para um recorde, como o Alex falou aí, casos de morte que aconteceram lá em Matinhos. Eu e meu pai pegamos dengue lá também, e nada foi feito. Esse episódio todo serviu aí para vermos que o Lula, ele evocou o pachequismo descabido a lá governos militares, na época dos computadores Cobra, né, que era a indústria de informática nacional, e a negligência do Bolsonaro com a enrolação em trazer as vacinas para a Covid. Aliás, para vocês verem como o Lula e o Bolsonaro são mais parecidos do que gostam de admitir, vocês lembram do Bolsonaro falando que não era coveiro, que não podia ser responsabilizado pelas mortes da Covid e tal? Sim. Pois é, o Lula fez a mesma coisa quando soube da morte do Chico Ferramenta, o ex-prefeito lá de Patinga. Durante a campanha dizia que o cara era um companheiro, um exemplo de vida e tudo mais. Aí quando telefonaram pro Lula para falar da morte do cara, o Lula respondeu o seguinte: eu não tenho o que fazer, eu não preciso de notícias que não tenham nada a ver comigo. Né? A imitação chinelona do Bolsonaro, que já começa com aquele programa de bosta junto com o Marcos do Show, imitando descaradamente as lives que o Bolsonaro fazia. O Brasil precisa considerar uma terceira via para ontem. E votem Danilo Gentili, presidente. E o cara não tem, tipo, 1% de empatia nem pra fazer uma média, né? O cara é burro. Tipo, se ele falasse, não, estou aqui pensar que ninguém solidariedade e tal, né? Ele já pegou e foi falar isso na live ainda. Ei, eu não tenho o que fazer. O cara é tão egocêntrico que ele ainda fala, não, eu não quero saber de coisas que não tem a ver comigo. Tipo, porra, mano. Se bem que o cara cagou e andou até pra morte da mulher dele, né? Que ele tava fazendo palanque político lá no velório da véia. O que eu tenho que saber de um companheiro às 3 horas da manhã, cara? Ele ainda ficou puto, né? Porque era de madrugada ainda, tipo... Pior que eu lembrei aqueles vídeos bizarros lá, não faça tal coisa às 3 horas da manhã. Não ligue para o Lula às 3 horas da manhã. Pra falar que alguém morreu. Com círculo vermelho, flechas, um bom clickbait. Sempre tem que ter, né? A flechinha e o círculo, né? Tipo, às vezes não tem nada a ver no vídeo, mas os caras colocam essa e porra. E aquela fonte de 3 AM sangrando. Tô de saco cheio e eu quero que se foda. Podcast Uma Opinião é um oferecimento do site robsongrossman.com, o lar dos melhores quadrinhos brasileiros de comédia surreal, absurda e nonsense. Acesse agora mesmo e leia a Cadeia HQ e as aventuras de Lula e Rob de graça e na íntegra. www.robsongrossman.com. Seguimos aqui falando agora sobre a penhora de bens da filha e do genro de Celso Russomano após denúncia de pirâmide. Laura Russomano e o marido dela, Bruno Queiroz, foram condenados a ressarcir investidor em suposto esquema de pirâmide financeira, é o que diz a página do Metrópolis. O juiz Luiz Felipe Ferrari Bedende, da primeira vara empresarial de São Paulo, determinou que um oficial de justiça faça buscas no apartamento dos empresários Bruno Queiroz e Laura Russomano, genro e filha do deputado federal Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo. Isso para penhorar bens equivalentes a cerca de R$45 mil. A medida é decorrente de um processo que tramita na Justiça Paulista sobre o suposto esquema de pirâmide. O Russomano é conhecido pelo programa de TV em que afirma defender os direitos do consumidor. Sua filha e seu genro são alvo de um inquérito policial por crimes contra a economia popular. Em abril, o Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, determinou um encaminhamento do caso para a 6ª Promotoria de Justiça Criminal da capital, onde as investigações prosseguem. A empresa que Bruno e Laura possuíam, a NQZ Participações e Investimentos, é alvo de mais de 100 ações de ressarcimento ou de execução de penhoras no Tribunal de Justiça de São Paulo, movidas por pessoas que teriam investido no suposto esquema. O requerente da dívida é um engenheiro mecânico que, em agosto de 2018, investiu R$10 mil na NQZ, que oferecia participações em franquias de lojas de doces, clínicas médicas e outros negócios, com a promessa de rendimentos de 1% ao mês. O engenheiro, porém, alega nunca ter recebido o valor referente aos rendimentos. E segundo a ação que apresentou à Justiça, teria descoberto alguns meses depois que os juros só estavam sendo pagos pela empresa diante da chegada de novos investidores, o que caracterizaria um esquema de pirâmide. Em março de 2022, a Justiça deu ganho de causa ao autor da ação e condenou a empresa e os sócios, Bruno e Laura, a ressarcir os valores investidos pelo engenheiro com rendimento cometido e correção monetária. A decisão da Justiça em mandar um oficial até a casa da filha do genro de Russomano se deu após o escritório Domen e Mata Advogados, que representa o engenheiro e obteve a decisão favorável, levantar 6 empresas em nome do casal de sócios.
todas as tentativas de bloqueio de valores nas contas bancárias das empresas, a coleta do dinheiro não foi possível porque não havia saldo disponível. Os advogados do escritório agora aguardam a execução da sentença, que ainda não tem data para ocorrer. O advogado Arthur Rolo, que defende Bruno, Laura e a NQZ, afirma que o casal de fato tem dívidas com investidores da empresa, mas diz que há decisões na justiça que rejeitam a tese de pirâmide financeira. O que houve, segundo Rolo, foi um investimento absurdamente mal feito que ruiu a vida financeira de Bruno e arrastou Laura, que é a sua esposa. O advogado afirmou que o casal passa por dificuldades financeiras, por isso a penhora de bens se faz necessária. Pra você ver o tamanho da ironia, né? Um cara que muitas vezes lutou contra casos de esquema de pirâmide tem um genro que fazia esquema de pirâmide. É só no Brasil mesmo. Será que ele, quando chegava para os investidores em potencial, ele dizia que não era pirâmide, mas sim que era marketing multinível? A desculpa número 1. Vai ter que chamar o Ben Mendes, lá de Minas Gerais. Ou o Rogério Betim, que ultimamente tá fazendo várias investigações de esquema de pirâmide. Inclusive eu tava falando pro Ricardo que esse pessoal que faz esses esquemas, eles são tão burros que da última vez que ele denunciou uma empresa, eu acho que era uma tal de Plimbet, o cara, ele ligou pro Rogério Betim pelo Skype e aí praticamente subornou o cara, falou, quanto que você quer pra você não falar mais da gente, não sei o que. Só que ele foi tão burro que ele não parou pra pensar na possibilidade que o Rogério Betim tava gravando a ligação. E aí o cara simplesmente colocou lá no YouTube o cara pedindo... Que pariu. Bom, minha gente, eu queria só dizer o seguinte: o meu pai é gay. O lance da pirâmide é que no começo você até consegue ganhar de fato uma grana, né? Quando ela tá começando. Só que você nunca vai saber quando que é o momento que ela vai cair, que vai ficar insustentável, né? Então daí a pessoa, joga um pouco de dinheiro, viu que deu um retorno ok, daí continua investindo, nunca para, nunca saca o dinheiro e daí chega uma hora que acaba perdendo a porra toda que investiu. É como se fosse um jogo de pôquer, praticamente. É tanta merda envolvida que o russomano vai pensar umas 20 vezes antes de querer tirar o rolo de papel higiênico do kit. Ele, pra limpar tudo isso, ele vai precisar do rolo inteiro dessa vez. Lembra aquela vez que ele foi lá no mercado? Nossa, aquela vez ele foi pau no cu, cara. O Celso, quando ele faz esse negócio aí da patrulha do consumidor e tal, ele até beleza, ele sabe o que ele tá fazendo, ele ajuda. Ele, né, tem todo aquele lance do próprio Código de Defesa do Consumidor, que ele ajudou a fazer e tal. Só que às vezes ele vai se meter a querer fazer umas coisas diferentes, tipo aquela vez que ele se candidatou a prefeito lá de São Paulo. Aí o Mamãe Falei perguntou um negócio pra ele lá, sei lá, de plano diretor, o cara já começou a falar de botijão que explodia e matava famílias e não sei o que. Mano, eu não perguntei nada disso, o que você tá louco aí? Me senti ferido em minha existência. Celso Russomano, ele poderia ter um filme também, estilo Marvel, assim, porque a origem do Celso Russomano é que ele era casado com uma mulher que comeu uma coxinha que supostamente estava estragada, daí a mulher dele morreu por uma infecção generalizada ou coisa assim, e foi aí que nasceu o Batman, né? O Celso Russomano, que ele decidiu a partir daquele dia lutar pelo direito do consumidor. Cara, aí eu tenho que dar razão pro Ivan quando ele fala que as histórias em quadrinhos brasileiras são meros pastiches de histórias americanas, né? Porque, é o bagulho mais batido do mundo e que inclusive até foi feito um filme aqui no Brasil, que é o Doutrinador, que é mais ou menos nesse esquema. Não tinha um seriado no SBT que era um anjo muito louco, que o cara morreu porque comeu um hambúrguer estragado? Putz, pior que eu não lembro disso daí. Eu acho que quem comeu o hambúrguer estragado aqui foi você, cara. Eu tô torcendo pra que isso seja uma alucinação que você teve. Não, mas pior que tinha, era um sitcom. Agora vai ser uma rinha, né? Uma rinha entre Celso Russomano e agora o Ben Mendes indo atrás da... Cara, o Ben Mendes eu acho engraçado porque... Acho que 80% dos casos ele poderia resolver facilmente se ele simplesmente aceitasse não filmar. Da mesma forma que sempre quando ele vai lá fazer uma denúncia e tal,
sempre a pessoa perde lá um puta de um tempo falando, porque eu não autorizo ser filmado, eu não autorizo a minha imagem, não sei o que. Porra, quanto mais você fala que você não quer ser filmado, mais você vai ser filmado, mais vai demorar a porra da matéria e mais você vai queimar teu filme. Então por que não resolve a porra logo no problema? Esses dias eu vi um vídeo lá do Ben Mendes falando que ele tá achando que tá tendo um complô contra ele, porque um cara que ele achava que era amigo roubou joias da casa dele, não sei o que ele já fez até o BO, já sabe quem que é, já falou com o delegado e tá todo mundo cagando e andando. Cara, e ele começou esse vídeo todo dramático, né? Atenção, governo do estado. Atenção, Polícia Federal. Se eu cair morto amanhã, vocês já sabem o que vai acontecer. Alerta de piada pesada. Alerta de piada pesada. Eu comi uma coxinha estragada. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs, Mental Diarrhea, disponível gratuitamente para streaming ou download em drbiggs.bandcamp.com. Dando prosseguimento a esse episódio do Uma Opinião, vamos falar agora sobre as acusações contra o vocalista do Rammstein. Primeira informação do Buxtabu, a fonte é do diário alemão Bild. Na madrugada da última terça-feira, vândalos do grupo feminista Contrápolis apedrejaram o escritório do Rammstein. Em uma carta reconhecendo a autoria, esses marginais adeptos da nociva cultura do cancelamento alegam que o ato realizado em solidariedade às supostas vítimas de abuso e ameaçam outras empresas vinculadas à banda. Deixamos claro, há consequências para malfeitores como você. Isso também se aplica a empresas e pessoas que fornecem instalações ou infraestrutura protegendo ou apoiando criminosos diretamente ou indiretamente. Pedimos a todos que interrompam, sabotem e impeçam criativamente os próximos shows em Berlim nos dias 15, 16 e 18 de junho. Continua a nota. O porta-voz da polícia confirmou que uma queixa criminal foi registrada contra os vândalos por danos à propriedade e uma investigação foi iniciada. Ninguém foi preso até o momento. Continuando aqui, informação do Deutsche Welle. Gostou do meu alemão, hein? Deutsche Welle. É. Após acusações, vocalista do Rammstein parte para a ofensiva. Advogados de Till Lindemann negam as acusações de agressão sexual e afirmam que vão tomar medidas legais contra indivíduos que fizeram alegações contra o artista e veículos de imprensa que cobriram o caso. Só um adendo aqui, uma coisa engraçada é que a matéria meio que tá querendo dizer que é imparcial e eles colocam justamente tipo a foto mais ridícula possível do cara mostrando a língua e segurando o microfone de uma forma que parece que ele tá segurando o pinto dele, né? Então, tipo, isso não tá ajudando muito a favor dele. Pinto a dólar. Nas redes sociais, especialmente no Instagram, Twitter e YouTube, várias mulheres fizeram acusações graves contra o nosso cliente. Por exemplo, foi repetidamente alegado que mulheres foram dopadas nos shows do Rammstein para permitir que nosso cliente pratique atos sexuais com elas. Essas alegações, sem exceção, são falsas, diz a nota divulgada na última quinta-feira pelos advogados do artista. Simon Bergman e Christian Schertz, membros de uma conhecida banca de Berlim conhecida por representar personalidades públicas. Tomaremos medidas legais imediatas contra indivíduos por quaisquer alegações dessa natureza. As alegações feitas foram disseminadas por vários meios de comunicação. Em um grande número de casos, isso levou a denúncias inadmissíveis e de suspeitas. Elas não apenas falharam em pesquisar e coletar evidências suficientes, mas também violaram o requisito de relatar de maneira equilibrada e objetiva. De acordo com o comunicado dos advogados, também serão instauradas ações judiciais imediatas contra os meios de comunicação que, segundo os advogados, violaram princípios da reportagem. No início dessa semana, o grupo de rock alemão divulgou um comunicado no Instagram em resposta às acusações de agressão sexual e abuso de poder contra Lindemann. Na nota, a banda pediu para que os fãs não prejulguem o cantor após a publicação de reportagens na mídia alemã com relatos de mulheres que indicam a prática sistemática de atraí-las para as festas dos bastidores a fim de satisfazer as demandas sexuais de Lindemann. As publicações dos últimos dias têm causado irritação e questionamento do público, principalmente nos nossos fãs. Começou a postagem nas redes sociais. Segue aqui, as acusações nos atingiram com muita força e as levamos extremamente a sério. O texto do Rammstein segue dizendo: condenamos qualquer tipo de abuso e pedimos a vocês não participem de pré-julgamento público de qualquer tipo contra aqueles que fizeram acusações. Eles têm seu direito ao seu ponto de vista. Ao mesmo tempo, o Rammstein enfatiza: nós da banda também temos o direito, ou seja, de também não sermos pré-julgados.
Em 28 de maio, a banda havia rejeitado, com algumas poucas frases no Twitter, as acusações que circulam na internet de uma jovem irlandesa sobre uma festa após um show em Vilnius, na Lituânia. No mês passado, mês atrasado, no caso maio, né, Shelby Lynn, uma fã irlandesa, viajou a Vilnius para assistir um show do Rammstein. Lá foi convidada para uma festa pós-show. Ela relatou que no local conheceu Lindemann e que ele queria fazer sexo com ela. Lynn disse que Lindemann reagiu de forma muito agressiva quando ela recusou o convite. Ela disse ainda suspeitar que drogas tenham sido adicionadas em uma de suas bebidas, pois não se lembrava de parte da noite depois de tomar apenas 2 drinks e uma dose de tequila. Ela afirmou que ficou com hematomas e teve vômitos por 24 horas após o show. Lynn postou uma foto de seus ferimentos e registrou a queixa. Na sexta-feira passada, a emissora pública alemã NDR e o jornal Süddeutsche Zeitung publicaram uma reportagem com depoimento de mulheres cujas experiências se assemelham à de Shelby Lynn, sugerindo a existência de um esquema para atrair mulheres para as festas pós-show que teriam sido escolhidas especificamente para fazer sexo com Lindemann. Por causa das acusações, a editora de Lindemann, a Kepperhauer e Witch, a Kiwi, rompeu o seu vínculo com o artista. A editora alemã divulgou na sexta-feira um comunicado relatando ter ficado chocada com as acusações contra Lindemann, acrescentando que sua simpatia e respeito vão para as mulheres afetadas. A Kiwi também disse que no decorrer das reportagens recentes tomamos conhecimento de um vídeo pornô no qual Lindemann celebra a violência sexual contra mulheres, no qual ele cita um trecho de seu livro publicado pela editora na Alemanha em 2013. Algumas mudanças, porém, já foram anunciadas desde que as acusações vieram à tona. Uma delas é a eliminação da chamada Row Zero, ou Fileira Zero, uma área exclusiva entre o palco e a plateia, onde supostamente ficavam as jovens recrutadas para Lindemann. Segundo pessoas próximas à banda, também não haverá mais as chamadas pré-show e after-show parties, essas festas realizadas antes e depois dos concertos para o público selecionado. Teria sido numa dessas festas que a irlandesa Shelby Lynn, que trouxe o caso a público, foi dopada sem o seu consentimento. A denúncia levou a uma série de outras queixas similares de fãs ao redor do mundo. O Rammstein também teria se desligado de Alena Makaeva, cidadã russa que se autodenominava diretora de elenco, casting director na banda. Segundo a imprensa alemã, é ela quem recrutava jovens para Till Lindemann ao longo dos últimos 4 anos. Makaeva agora deve ter acesso negado aos shows do Rammstein. Então as denúncias de que aí o Till Lindemann, vocalista do Rammstein, teria dopado e abusado sexualmente de fãs, o que gerou inclusive uma revolta aí desse grupo feminista, o Contrápolis. Assim, a gente não sabe realmente se isso é uma história que procede, né, se é invenção, se não é. E assim, sei lá, de repente a pessoa quer fazer um protesto, até vai, mas você não faz um protesto causando destruição e coisa do tipo, porque aí você tá fazendo um crime como da mesma forma que você tá lutando contra um suposto crime, né? Então, tipo, você é burro, cara. E assim, eu achei engraçado que teve uma parte do texto que a pessoa falou assim que ela não lembrava de parte da noite, não sei o que, depois ela tomou apenas 2 drinks e uma dose de tequila. Porra, dependendo da situação, o cara com um drink já tá completamente louco da cabeça. Uma tequila. Uma caipirinha do Matias Bar. Exatamente, que o Vinícius adorou, inclusive. Não, bem off-topic, né? O Vinícius é foda, né? Eu gosto sempre de lembrar isso. O Vinícius é o cara que ele fica falando, porque o Taj é um bar de fresco, que não sei o quê, que só tem bebida Nutella lá. Na hora que ele foi tomar um drink raiz, que era a caipirinha do Matias Bar, ele se peidou inteiro. Vai te fuder. O Vinícius é o tipo da pessoa que toma Coca-Cola e pega uma fatia de limão e bota na borda do copo. Cala a boca. Bom, mas em relação aí a essas festinhas, essas coisas aí que geralmente acontecem, né, depois dos shows da banda, porra, para pra pensar, você tem uma banda, aí você finalmente conseguiu chegar num patamar que você consegue, tipo, eu fiz um show aqui pra uma caralhada de gente, aí eu consigo fazer uma festa depois do show. Você vai fazer uma festa pra beber e você vai comer gente. Então, para evitar esse tipo de coisa, se você é uma mulher e você vai no show de uma banda, é convidada para participar de uma festinha, recuse,
Porque, cara, por que você acha que você tá sendo convidado em primeiro lugar? Porque você é uma fã excepcional da banda? Que você viajou 50 mil quilômetros pra ver a banda? Não, é óbvio que alguém de lá tá querendo te comer, caralho. Eu vou comer você. É a mesma lógica que a gente usou quando comentou a história do cara que dava carona pras minas lá em carro importado e filmava tudo. Aí, pô, a mina tá andando na rua, chega um cara que ela nunca viu na vida, oferece carona pra ela, ela aceita só porque o cara tá com um carro 0 km, uma BMW, uma Ferrari ou a caceta que for, porque se ele tivesse com uma Brasília, com um Escort, um Paraty, ela não ia aceitar carona. E aí depois disso ela acha ruim de ser julgada como interesseira, como... Gold Digger. Gold Digger. Ah, sim, elas são Gold Diggers, que chama, né? Porra, vamos ajudar também, né? Nunca vi também manifestação pacífica, principalmente de grupos feministas. No máximo, pacífico é quando elas tiram a roupa, que aquilo lá, aquelas tetas murchas lá, e o sobaco peludo. Agora com o calor eu ando narrando o jogo sem camisa. Aquilo ali pra mim já é o mais pacífico desses grupos aí. E segundo, por que você vai lá, Zé? Você sabe que você for lá no morro, lá do Rio de Janeiro, você sabe que vai ter bala perdida. Por que você vai lá? Você recebe um convite de uma banda, cara. Você não é nada, você só tá ali, você só tá ali curtindo, vamos dizer, entre aspas, ali, tomando, né, uns drinks e uma porra de... que bebeu mais do que o drink lá? Nossa, tequilas. Tequila, nossa, é bem santa também, né? Tomar tequila que daí ficar normal pra mim, minha filha, vai dormir. E você recebe um convite de uma banda, você não é nada, você só tá ali. Vai cagar, cara! Não me tira do sério não, cara. É cada coisa que, olha, é de cair o cu da bunda, Zé. É impressionante. Eu tenho uma lembrança ruim relacionada ao Rammstein. Porque, tipo assim, eu nunca fui um puta fã da banda. Tipo, tá, beleza, a banda existe, isso aí. E aí teve um dia que quis ir ver uma banda cover do Rammstein. Aí a gente foi lá, só que era um negócio totalmente... que não foi combinado. Foi tipo, a gente tava lá no centro de Curitiba, os caras vão tocar aqui, não sei o que, vamos. Aí eu falei, né, tá, vamos. Só que acontece um fenômeno estranho comigo, que eu não sei se eu tenho o ouvido sensível, o que é, que se eu for num show e eu não usar aqueles protetores auriculares, eu escuto, tipo, o show uma bosta, o show inteiro. E aí eu não sei porquê, a voz do cara tava parecendo a voz do Mickey Mouse, assim, sabe? Tipo, desconfigurou tudo na minha cabeça aqui. Então, tipo, eu vou num show pra ver uma banda cover de uma banda que eu já nem gosto, e ainda eu fico ouvindo o som igual o rabo e o cara cantando que nem o Mickey Mouse. Então, tipo, parece que eu tinha tomado LSD naquele dia lá. É tipo cover do AC/DC, né, pô? Um abraço para o Motor Rocker, não, brincadeira. Eu tô cagando aqui. Eu vou lembrando o seguinte, sobre o Rammstein, a lembrança que eu tenho é sobre aquele programa local que tinha lá na RBS TV, lá o Teledomingo, que quando fez uma matéria sobre rituais de magia negra, usou uma música do Rammstein para ilustrar a reportagem. Não, e vamos lembrar que o Rammstein, quando ele começou a passar no Brasil aqui, era na época que tinha um programa de MTV lá, que acho que era o Fúria MTV, Fúria Metal, alguma coisa assim. E era numa época já que tava começando a surgir umas bandas, né, de metal alternativo, umas coisas mais modernosas, assim. E aí eu lembro que, sabe-se lá por que cacete, o Kiss uma vez veio fazer um show, acho que em 98, por aí, que era um desses shows de despedida da banda, sabe? Que os caras estão até hoje se despedindo, né, e não acaba nunca essa porra. E aí os caras tiveram a brilhante ideia de colocar o Rammstein pra ser a banda de abertura do Kiss. Só que, tipo, não tem nada a ver o som de uma banda com a outra. Então é óbvio que os fãs do Kiss ficaram puto da cara e começaram a jogar garrafa nos caras e vaiar o show inteiro. É que quem tá lá normalmente tá indo pra ver o Kiss, não, pô, o Rammstein. Os caras falam, pô, o que é isso? Eu quero ver aqui o Gene Simmons, o Paul Stanley, a galera toda aqui... E aí vem uns caras muito loucos aqui cantando em alemão, não tô entendendo porra nenhuma que tá acontecendo aqui. Surpresa, filho da puta! Tipo, não faz liga, sabe? É.
Eu acho que para encerrar essa matéria, a gente tem que passar uma moral da história aqui, uma mensagem positiva, falando assim, em vez de vocês irem no show do Rammstein, vamos todos no show da MC Pipoquinha. Eu tenho certeza que vai ser um show bem mais educativo e que não vai acontecer nada polêmico nele, porque, né, uma MC chamada Pipoquinha, o que pode ter de polêmico nela, né? Acho que até crianças podem assistir, cantar junto. Ai, cara. Eu sou parceiro. Brasil, adoro. Vamos lá. Muito bem, chegamos aqui ao fim do episódio 8 da 4ª temporada do Uma Opinião, podcast que fala merda desde 2020. Aqui comigo tivemos Robson Grossman e Alex Ferreira e eu, claro, Ricardo Prado, neste episódio que não teve a participação do Vinícius. Robson e Alex, tem a consideração final de vocês para os nossos ouvintes. Eu gostei muito de participar. Então nós estamos testando coisas diferentes aqui, fazendo um rodízio de participantes aqui, pra ver no que vai dar essa porra aí. Mas maravilhoso, né? Obrigado pelo convite. Eu adorei a parte do Robson fazendo um rodízio de convidados. Eu ainda não fui comido, graças a Deus. É uma merda atrás da outra. Mas muito obrigado aí pelo convite e vamos que vamos. Redes sociais, Robson, qual é o seu site? Meu site é o robsongrossman.com, que é onde eu coloco minhas histórias em quadrinhos lá. Atualmente está na 7ª história. Inclusive tem uma MILF nessa história, quem quiser ler, dar uma conferida lá. A 8ª história começou a ser produzida, mas não sei se o desenhista morreu, o que aconteceu, a gente vai investigar isso. Essa vai ser leve, vai ter só o Gary Glitter nela. Sua rede social, Alex Ferreira? Alex Ferreira no Facebook, no Instagram, @ Alex Ferreira Alves PR 2022 e logo na Rádio Atual Litoral do Paraná, dia 13, estarei lá fazendo o meu piloto, meu programa ao vivo, um programa de credibilidade, um programa que eu vou fazer sem ninguém dar pitaco, porque o programa é meu, entendeu? Então eu vou fazer o programa lá dia 13, beleza? E ele terá a participação do Max Moreno, alto, bonito e sensual? Mata, lindo topetes, Max. Não, vai ter surpresa, Logo vocês vão saber. Oi. Eu acho legal quando o Ricardo tava participando daquele podcast lá, que o Alex não deu chance pra ninguém lá, ligou lá e quis ganhar todos os prêmios. Eu fiquei esperando alguém ligar, eu vou ganhar. Daqui a pouco ele ia ganhar até o prêmio da manicure que estavam sorteando lá. Aquele manicure não. Quase ligando pra minha mãe. Pois é. Uma massagem no pé lá, não sei. Alguém assiste aquilo e pensa, os caras não tem audiência, mano. Só tem um gordo, né? Tá com 5 celulares ligados assim. Audiência. Bom, porque se fossem 12 carregadores, seria o Vinícius, né? Saudade. Muito bem, o Robson falou aí o site dele, o Alex falou a rede social dele, vou dizer a minha agora, é o instagram.com/Sargento Hamster. Entrem lá que vocês vão ter acesso a um conteúdo sensacional de merda. E você que é ouvinte aqui do Uma Opinião e dos outros conteúdos do PSQ, não deixe de entrar aí na nossa página de Instagram, que é o @ProdSquale, também no nosso YouTube, aí o YouTube Produções Sem Qualidade, né, que é o /ProdSquale. ProdSquale, ou você coloca lá por extenso Producoins Sem Qualidade. Exatamente, temos aí o nosso Linktree, lembrando que tanto o Uma Opinião quanto o Made from TV estão no Spotify também, outra opção que você tem para ouvir os programas aí na hora e no lugar que você quiser. E temos também o nosso grupo, o Papo Sem Qualidade, no WhatsApp. Todos os links você encontra no nosso Linktree. A gente encerra esse Uma Opinião, voltando na semana que vem e ainda promovendo o nosso rodízio de participantes. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Unnachgiebiges aggressiv bekämpfen ist Kampf gegen sich selbst. Unnachgiebiges aggressiv bekämpfen ist Kampf gegen sich selbst. Unnachgiebiges aggressiv bekämpfen ist Kampf gegen sich selbst. Unnachgiebiges aggressiv bekämpfen.
Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Line pomos já do. Discontinue.